É a Módulo FM na cobertura das eleições 2024. Eu volto a falar aqui direto do Fórum de Patrocínio. Vou falar mais uma vez com a juíza eleitoral da comarca, a doutora Maria Tereza Orbatiuk Hipólito, para passar para a gente o resultado final. Houve um atraso, né, doutora, em relação à divulgação desse resultado final. Enfim, o que você pode dizer em relação de todo esse processo no dia de hoje? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo acompanhamento hoje o dia todo, né, por todo o trabalho de vocês para levar informação para os ouvintes. Na verdade, nós totalizamos o resultado até antes do previsto, mas infelizmente nós tivemos que esperar para poder finalizar, para fazer a totalização e promulgar o resultado final oficialmente, devido a um atraso no cômputo dos votos pelo TSE. Esse atraso se deu no Brasil todo, afinal todos os municípios do Brasil estão fazendo eleições nessa data, então são muitos votos para computar, acabou sobrecarregando um pouco a máquina, então demorou para que todos os votos fossem computados, mas deu tudo certo e agora nós já temos o resultado final. Bom, muita gente já comemorando, né? O resultado extraoficial já havia saído um pouco mais cedo. O que você pode passar para a gente, os eleitos aqui da comarca de Patrocínio? Perfeito, então vamos lá. Começando por Serra do Salitre, foi eleito prefeito Isael Alves Silva e para vereador Evanir Ferreira, Cristiane Moreira Clemente, Graziele Aparecida Silva dos Santos, Edivaner Zanardo, De Carla Gonçalves Menezes, Vinícius Ferreira Mota, Rivaldo José dos Santos, Flávia Silva Araújo e Genivaldo Graciano Menezes. Falando de Patrocínio, foi eleito prefeito Gustavo Tambellini Brasileiro e foram eleitos vereadores Tiago Oliveira Malagoli, Raquel Aparecida Rezende, Nicolas de Queiroz Elias, Alexandre Vitor Castro da Cruz, Adriana Fátima de Paula Magalhães, Lisandra Patrícia de Lara Ferreira Nunes Reis, Leandro Máximo Caixeta, Emerson Caixeta, Alaércio Rodrigues Luzia, Paulo César de Lima Júnior, Túlio Expedito de Castro, Ricardo Antoni Rodrigues, Nélio Humberto Souza Marques, Marcos Remes dos Santos Filho e Odilei José de Magalhães. Em Guimarães foi eleito prefeito Alex Guimarães Nunes e foram eleitos vereadores José Américo Ribeiro, Altair Batista, Gilmar Ribeiro de Queiroz, Patrícia Badia Bernardes Alves, Cláudio Guimarães Caixeta, Raniel Lucas Marques Souza, Claudinei Batista Rosa, Geraldo Erlei Pérez e Matheus Martins Ferreira. E em Cruzeiro da Fortaleza foi eleito prefeito Antônio Cortes de Almeida e foram eleitos vereadores Gustavo de Almeida Melo e Daiane de Fátima Cardoso Cortes, Reinaldo José Alves, Isaías Barcelos Silva, Rafael Soares Silva, Fabiano José da Silva, Antônio Pereira de Paula, Geraldo Magela da Silva e Luiz Alberto da Silva. E assim nós temos o resultado final dos 4 municípios que compõem a nossa zona eleitoral. Muito bem, agora existe um rito, né? Existem datas e prazos, né? Quais são os detalhes desse rito que a senhora pode passar para a gente? Bom, a diplomação dos eleitos vai acontecer ainda esse ano e a entrada em exercício a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Isso vale tanto para os cargos majoritários quanto para os cargos proporcionais. Acredito que agora os candidatos que foram eleitos para o cargo majoritário devam estar se preocupando com o período de transição de governo, né, que deve acontecer no final desse ano. E em relação ao dia de hoje, qual que é a avaliação final dá para se fazer? Foi um dia bastante cansativo, o final começou às 3 da manhã para nós aqui da Justiça Eleitoral, mas é também um dia de muita alegria, que nós celebramos a democracia e que com muito esforço, muito carinho da nossa parte, nós garantimos a liberdade do eleitor. Então, nós encerramos esse dia com muita felicidade por ter podido proporcionar isso para os cidadãos aqui da nossa zona eleitoral. Alguma ocorrência de destaque, principalmente no momento de votação, alguma prisão, alguma coisa nesse sentido? Foi efetuada uma prisão em flagrante, e foram efetuadas várias conduções para a lavratura de TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que acontece quando o crime cometido, supostamente cometido, é de menor potencial ofensivo, ou seja, tem uma pena limite, uma pena máxima de até 2 anos. Então, vários TCOs foram registrados, isso é relativamente comum em eleições, especialmente em eleições municipais, e tivemos uma única ocorrência que chegou a gerar um flagrante de um suposto crime. Então, o destaque vai para isso, infelizmente, mas também foi uma situação controlada de imediato, então o eleitor não teve maiores prejuízos.
Doutora, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado, e assim então encerramos a nossa participação aqui direto do Fórum na cobertura das eleições 2024. Módulo Informação com Credibilidade.